Fala galera, Lunático aqui falando, cara. Galvão Bueno, que é assim, uma das maiores autoridades quando se fala em comunicação esportiva no Brasil. Ele comentou toda a verdade sobre as Olimpíadas de Paris. Será que foi uma vergonha? Será que foi bizarro? Será que não foi bizarro? Eu vou mostrar o comentário do Galvão Bueno que ele fez lá no canal dele no YouTube, no Mundo GB, onde ele fala realmente aí os números do Brasil. Mas eu vou trazer um número também aí que não é legal não, tá? O Brasil deu uma regredida em Paris e a tendência é que se continuar do jeito que tá, piore cada vez mais. Você vai entender tudo nesse vídeo aqui. Só pedir rapidão, ó, te inscreve aqui no Lunato Futebol Clube, também trazendo informações sobre seleção brasileira, Olimpíadas, sobre destaques aí do futebol brasileiro, treta, tudo aqui. Então te inscreve aqui, que eu sei que você não vai se arrepender. E agora, sem perder muito tempo, vamos dar uma olhadinha no que o Galvão Bueno falou sobre as Olimpíadas de Paris. Vou colocar aqui uma arte para que a gente possa fazer uma comparação das medalhas de Paris, de Tóquio e do Rio. Então, vamos lá. Começando com o Rio em 2016, foram 19 medalhas. Mas foram 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata, 6 medalhas de bronze. Tóquio é a melhor campanha brasileira. Eu imaginava que poderia ser superada aqui e bateu na trave para ser superada, com um quarto lugar aqui, um quinto lugar ali, bateu na Medina, trave. algumas possibilidades muito reais Até de ouro que não aconteceu. Não, mas eu digo até no número total de medalhas, por exemplo, da Marcela, ter por 23 exemplo, medalhas. essas coisas todas. Em Tóquio foram 7 ouros, 6 pratas, 8 bronzes. E agora em Paris, 3 ouros, número menor de ouro, mas o muito menor, maior número de medalhas de prata e vantagem bem grande nas medalhas de bronze. Então, 19, 21, 20. Se manteve numa posição de respeito. Não, gente, se você pensar bem, são 17 dias de Olimpíada, é mais de uma medalha por dia. Quer dizer, para o tamanho da gente, da nossa economia, porque a gente está falando disso também, claro. O investimento tem um limite. Lógico. É claro que qualquer governo federal tem prioridades em relação à saúde, em relação à educação, quer dizer, o apoio ao esporte é muito importante, mas não se compara com grandes potências. Quer dizer, então a gente, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, que eu morei lá há 11 anos. A Grã-Bretanha, quando decidiu fazer a Olimpíada de Londres, ela investiu massivamente em esportes que traziam muitas medalhas, mas que eram muito caros. Vela, ciclismo, né, remo. A gente não tem condição de fazer isso. Então, a grande parte deles melhorarem tanto são esportes que tem que gastar muito dinheiro e que não é uma prioridade para o Brasil nesse aspecto. Então, falando em número de medalhas total, se puder voltar até com a arte, para a gente, já que ele falou da Inglaterra, é importante, veja o seguinte, normalmente um país ele conquista um maior número de medalhas quando ele hospeda os jogos, né? Quando é na casa dele. Então, veja que o Brasil, 19 medalhas no Rio. Depois, 21 medalhas em Tóquio, 20 medalhas em Paris. Só um outro país fez isso, que foi a Inglaterra. Exatamente. Que ganhou mais medalhas na Olimpíada do Rio em 2016 do que ganhou em casa em 2012. Sim, em Londres. Em Londres. Então, é importante raro. isso. É importante isso. Mostra que o mais importante disso é mostrar que é um trabalho sólido que continua ao longo do tempo, né? Porque, como a gente comentou ontem, por exemplo, você pega Cuba, né? Que já foi uma potência olímpica, chegou a ser o 5º país com mais medalhas em algumas Olimpíadas e desabou, porque também a economia desabou. Então, essa Mas aí também tem uma outra coisa, não, quando a gente falou, tinha todo o dinheiro da União Soviética, e tinha todo o interesse político. Era uma outra situação. Esse investimento da União Soviética, da Alemanha Oriental. Era muito ligado a prestígio. Era uma A gente questão fez política. Reportagem disso aqui, quer dizer, não dá para dissociar uma coisa da outra. Claro. Isso a gente vai comentar um pouquinho mais tarde quando a gente falar de Estados Unidos e de China. Claro. Mas é claro que a gente tem que pensar que esporte é para ganhar medalha, sim, mas esporte é também para trazer mensagens positivas para a população. Tem uma ideia de... Mas aí, né, o show, se for para trazer mensagem motivacional, eu escrevo uma página, né? Eu faço um site, né, irmão? Olimpíada é para ganhar medalha, cara. Olimpíada é para conquistar, sabe? Isso aí, pelo amor de Deus. De saúde, de participação, e tudo isso precisa ser levado em conta também, quer dizer, não é só como está acontecendo na Inglaterra, de se botar muito dinheiro em esportes numa certa elite e, por exemplo, fechar escolas de esporte, fechar lugares onde se pratica esporte em escolas, como aconteceu depois da Olimpíada de Londres. É um absurdo, porque você... E a população nisso aí? A gente
só vai querer o cartaz de ter nas Olimpíadas, mas Claro. e a saúde das pessoas? Então, eu acho que a gente tem que modular, né? Exatamente. Equilibrar um pouco para que serve esporte numa sociedade. Tá aí, galera. Ó, eu quero mostrar pra vocês aqui também um quadro aqui de medalhas, né? Pra gente entender algumas coisas aqui, tá? Deixa eu só fechar aqui que o áudio vazou. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora pra vocês verem esse quadro aqui de medalhas de Paris, sabe? Como acabou esse quadro de medalhas, ó. Estados Unidos em primeiro com 126 medalhas, assim, é uma potência em todos os aspectos, inclusive nos esportes. Então, é uma parada que é meio difícil de competir. China, né, é outra potência mundial, 91 medalhas. Inclusive, os caras devem estar pé da vida, porque ficou bem distante dos Estados Unidos, apesar de ter nivelado ali a quantidade de medalhas de ouro, né, mas prata eles ganharam pra caramba. Japão em terceiro. Mas o que eu quero falar pra vocês aqui é o seguinte, que aí o Show até falou assim, não, porque é uma evolução. Eu não acho evolução, acho que a gente caiu de 21 para 20 medalhas, eu acho que você decai. E quando a gente vê as medalhas de ouro também, a gente caiu, a gente caiu de 7 medalhas, a gente vê numa sequência, né? 7 no Rio, na Olimpíada do Rio, 7 nas últimas Olimpíadas, e nessa agora atual, 3 medalhas de ouro. Então a gente deu uma queda, mais da metade da quantidade de medalhas que a gente vinha conquistando de ouro. A gente caiu, né? Isso teve assim, acho que o vôlei foi meio que uma decepção, vôlei masculino, vôlei feminino, né, por não ter conquistado o ouro, o Brasil masculino, inclusive, foi pior ainda, sabe? Não conseguiu absolutamente nada, né? Assim, a gente teve realmente os esportes coletivos do Brasil, quando se fala de ouro, foram muito abaixo. Mas o que eu quero mostrar aqui é um número que fala o seguinte, cara, ó. A gente vê o Brasil aqui acabou na 20ª colocação, né? 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Mas olha quem terminou na frente, cara. O Quênia terminou na frente do Brasil com 4 medalhas de ouro, sabe? A gente pula um pouquinho. O Uzbequistão, meu querido. O Uzbequistão terminou com 8 medalhas de ouro, assim, sabe? E, assim, mais que o dobro do que o Brasil, quase o triplo do que o Brasil conquistou. Então, assim, não foi uma Olimpíada boa, cara. Assim, Luna, mas aí tem um investimento, cara. Investimento, sim, beleza. Mas a gente tá falando aqui de resultado. Não tô falando aqui de investimento porque eu não sou presidente, governador, ministro da educação, do esporte, nada, sabe? O que eu quero mostrar é que realmente não houve uma evolução. Eu acho que as Olimpíadas de Paris foi uma Olimpíada muito ruim para o Brasil. A gente não conseguiu, de fato, ali atingir pelo menos uma sequência de 12 anos com um número mínimo de medalhas, de 21 medalhas, sabe? Com um número de 7, eu acho que 7 a 8 medalhas de ouro, acho que seria interessante para o Brasil. A gente não conseguiu conquistar isso, sabe? Então, acho que não foi uma Olimpíada ruim. A verdade revelada aqui é que realmente foi uma Olimpíada bem aquém do que a gente poderia ter feito. Óbvio, tem a questão de investimento, mas eu repito, eu não invisto nisso. Eu tô falando aqui de resultado. O resultado do Brasil, para mim, foi um resultado bem ruim. Bem ruim mesmo. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui, fala o que, é que você acha sobre esse quadro de medalhas. Você acha que o Brasil passou vergonha, não passou vergonha? Eu acho que passou vergonha, tá? Comenta aqui, fala para mim o que é que você acha. Se inscreve aqui no canal. Daqui a pouco eu tô voltando com mais uma informação para vocês. É nóis. Até já. Tchau, tchau.